Olá, boa noite, pessoal. Hoje o tema é relacionamentos tóxicos. Hoje, domingo, 7 de março de 2021, 6h59, agora deu 7 horas exatamente. A gente vai falar com o Pedro Paulo Zogby. Ele é psicólogo, pós-graduado em gestão de pessoas, professor, consultor e palestrante. A gente vai falar de um tema difícil, mas ele sempre faz lives aqui com a gente, sempre tem algo a acrescentar de muito legal aqui pra gente. Eu vou ver. Recebi aqui a solicitação do Pedro aqui, e é sempre muito aprendizado fazer live com o Pedro. Olá, Pedro. Olá, Rodrigo. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. E é Ah, eu que, isso. eu que agradeço. Um tema difícil, né? Super interessante. Mas aqui a gente já fez vários temas. Você sempre dá um show aqui de aula para todos nós, ajuda muita gente. E aí, e aí eu queria começar perguntando o que que é, né, esse relacionamento tóxico? O que que é um abuso emocional, um abuso psicológico? Bom, então, primeiramente, todo relacionamento pressupõe a troca de sentimentos. Toda vez que a gente está em relacionamentos, a gente está trocando sentimento com o outro, seja numa relação afetiva, seja numa relação de amizade, seja numa relação parental. Todos os relacionamentos pressupõem, ou seja, vêm de uma troca de sentimento. Relacionamento tóxico é quando as duas partes estão numa relação de absoluta dependência. Estão numa relação de absoluta dependência. Um não consegue viver sem a presença do outro, seja presença física, seja presença de lembrança, seja sem o outro ali. A existência de um não consegue coexistir sem a existência do outro. E aí, relacionamento abusivo é quando uma pessoa da relação ela está completamente na dependência da outra pessoa. E essa relação se torna completamente tóxica, porque não é saudável. Um depende do outro de forma não saudável. Todas as vezes que você precisa do outro para depender do outro, isso não é saudável. O sentimento acaba ultrapassando a liberdade do outro parceiro, da parceira, do amigo, da amiga. Ultrapassa. Você não permite que o outro tenha a liberdade sem que você esteja monitorando esta pessoa. E aí, violência psicológica é quando um faz coisas para o outro que afeta essa pessoa psicologicamente, né? Abuso psicológico é quando essa violência ultrapassa também alguns limites. Então, falar de relacionamento tóxico é falar de relações que ultrapassam qualquer tipo de barreira aceitável, qualquer tipo de barreira é, 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 da dependência, né? Todos nós somos dependentes um do outro, mas quando você está num relacionamento abusivo ou num relacionamento tóxico, essa dependência ultrapassa. Você precisa do outro para viver. É, e tem aquele ditado, né, que eu não sei se aplica. Primeiro a gente tem que cuidar da gente para depois procurar um parceiro ou uma parceira, não é? Exatamente. Quando você está num relacionamento absolutamente tóxico, você não se enxerga, você enxerga apenas o outro, né? Se o outro não, se você liga e o outro não atende, acontece alguma coisa com a sua existência. Você fica com ataque cardíaco, você fica com a fantasia alterada,
você precisa da existência do outro para pautar a sua. É uma situação de muito sofrimento para as duas pessoas. Aquela pessoa que executa e aquela pessoa que sente essa questão do relacionamento abusivo, do relacionamento tóxico. Ah, perfeito. Aqui, ó, a Fernanda Mello tá aqui. Agradecer a participação. Sempre ensina muito aqui pra gente sobre como funcionam os cachorros e a relação com o ser humano. E aí, Pedro, é, recentemente teve 3 casos famosos, né, que vieram à mídia. Um tempo mais atrás, da Luísa Brunet com o marido. Aí teve, recentemente, Duda Reis e Nego do Borel. E também teve a ex-BBB Mayra Card com o Arthur Aguiar, todos relatando violência psicológica que vieram para a mídia, né? É uma coisa muito comum isso? Como que funciona? Na verdade, a violência psicológica é quando o parceiro da relação, ou quando o outro da relação, o homem e a mulher, afeta psicologicamente aquela outra pessoa. Seja com insultos, seja com brincadeiras jocosas, seja com qualquer tipo de comentário que deixe o outro abaixo, né? Que deixe o outro completamente desnorteado. Então, esse tipo de violência psicológica é que tem uma tendência em afetar a autoestima do parceiro ou do amigo ou de qualquer outra pessoa. Violência psicológica é se eu chego para você e começo a te ofender, e começo a jogar baixo, começo a falar dos seus defeitos, começo a, a tirar a sua autoestima. Como a gente se relaciona sempre em par, em sociedade, a gente chegar para o outro e dizer: olha, você não vai sair com esta roupa está muito curta, porque você vai ser olhada na rua todas as vezes que você está sendo vestida assim. Para quê? Você vai assim aonde? Aonde que vai? O que, que vai acontecer? Se você começa, esse é só um exemplo, mas se você começa a usar isso como ferramenta, você está violentando psicologicamente essa pessoa. Ou se a pessoa tem algum problema de ser uma pessoa gorda. Olha só, você não se enxerga, você é gorda, né? Então, isso é violência psicológica. Violência psicológica, segundo o Freud, é toda e quaisquer violências que servem para afetar a autoestima daquela outra pessoa que você está em relação. Então, Olha, perfeito, Pedro. essa é a definição psicanalítica de violência psicológica. É quando você precisa ofender o outro, afetar o outro para poder ter a sua existência colocada acima, né? Mas eu vou dizer uma coisa: as pessoas, elas sofrem aquele que executa a violência e aquele que recebe a violência. Os dois sofrem de um transtorno, porque aquele que executa faz isso por insegurança, né? Faz isso por insegurança. Se eu sou inseguro, eu tenho que aniquilar a pessoa que está comigo para poder me sentir seguro, para não perder essa pessoa. E aquele que recebe a violência psicológica, o abuso psicológico, aquele que recebe também sofre de algo que é dependência psicológica. Existe uma dependência do outro. Então, eu não me vejo sem o outro, eu não tenho alternativa sem o outro. Por mais que ele faça isso, eu fico completamente sem alternativa, né? Ó, Então, perfeito, Pedro. Eu vou agradecer aqui a Rita, a Geralda, a Raulina, Nociene. E aí, a Edneuza fez uma pergunta que eu ia fazer mais para frente.
Eu já vou antecipar, aproveitar que ela fez. Boa noite, como sair de um relacionamento tóxico? Bom, primeiramente se valorizando. Então, aquele que recebe as ofensas, aquele que está no relacionamento tóxico, não se esqueça que o relacionamento tóxico é para os dois, tá? É para os dois. Aquele que executa o relacionamento tóxico e aquele que recebe também. Então, os dois estão em caráter de profunda dependência. Então, eu preciso de mecanismos para me ver fora daquilo. Eu preciso analisar a minha vida, né? O meu interno, o meu externo, para ver se continua valendo a pena eu estar num relacionamento como esse. Quais são as vantagens que eu tenho de um relacionamento tóxico, aonde a minha existência não faz bem para o outro e a existência do outro não faz bem para mim? Então, eu preciso me valorizar. Eu preciso, de alguma maneira, ver que eu posso encontrar outras oportunidades que não sejam desse relacionamento tóxico. E aí, as pessoas que estão no relacionamento tóxico, Rodrigo, elas elas se veem como esse relacionamento sendo a única oportunidade delas estarem em relação. E na verdade não. Na verdade, o que você precisa fazer é que a existência de um não é a principal existência. Então vocês têm uma outra alternativa. E aí entra a questão da psicologia. A psicologia entra para mostrar ao paciente que ele não precisa estar num relacionamento tóxico. Que o relacionamento tóxico aconteceu porque se colocaram ambas as pessoas num relacionamento tóxico, numa profunda dependência um do outro. Então, como é que eu saio? Eu saio tentando desengavetar os meus mecanismos de valorização. Eu preciso me valorizar primeiro. Eu preciso me ver independente do outro. Uma coisa que acontece no relacionamento tóxico é um transtorno da identidade do relacionamento. Então, o Rodrigo não se vê não se vê de forma unitária, ele se vê somente junto com aquela pessoa, né? Então isso existe a necessidade de um despreendimento, de entender que cada identidade é única. Num relacionamento tóxico não existe essa percepção. Num relacionamento tóxico, as duas identidades são únicas. E aí, o que a psicologia faz para ajudar é descolar uma identidade da outra. Mas aí as pessoas precisam querer que aconteça isso. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta da Angel Souza. Vamos ler aqui. Convivo com uma pessoa que tem um filho que não faça comigo porque eu disse que o pai dele não ia fazer comigo o que fez com a mãe dele. Isso me machuca muito porque não posso falar nada como me livrar. Eu não entendi muito bem, você entendeu? Não, parece que a pessoa tem o marido tem um filho e o filho, enfim. O que acontece é que Mas, os mas sabe que relacionamentos. Oi, pode falar. sabe que eu ia te perguntar? Como que uma pessoa passa. Como que fica uma pessoa que passa muito tempo no relacionamento tóxico, né? E eu acho que a pessoa que tá dentro de um relacionamento tóxico, ela vai sempre deixando para depois. Ela procura evitar olhar para o sofrimento e fica só vendo o lado positivo dessa pessoa tóxica. A pessoa que está num relacionamento tóxico, ela não se vê
sozinha. Ela não se vê sem esse relacionamento tóxico. Então, ela não se reconhece sem a identidade do outro. Ela não se reconhece como identidade. Então, ela deixa para depois. Porque num relacionamento tóxico, Rodrigo, tem vantagens. Então, você não vai o tempo todo ficar sendo maltratada ou maltratado. A pessoa que... Você que está num relacionamento tóxico, você recebe muito carinho, muito amor, muito afeto. Não é um relacionamento só de abuso, né? É, senão. Um relacionamento tóxico, ele é um relacionamento totalmente, na maioria das vezes, é um relacionamento envolvente. Então, você vai jantar com a pessoa, você vai ao cinema, você vai fazer tudo, né? Só que aí, quando você sai para trabalhar, um exemplo, essa pessoa te liga o tempo todo. Quando você vai estar com os amigos, essa pessoa te monitora o tempo todo, né? O relacionamento tóxico é um estado do relacionamento. Quando o meu relacionamento está totalmente dependente, quando eu não consigo ter a minha individualidade, pode saber que eu tenho um relacionamento tóxico. Então, para deixar claro para o público aí, relacionamento tóxico não é necessariamente um relacionamento ruim. É que os efeitos desse relacionamento são ruins. Porque todas as vezes que você acaba ficando aprisionado num relacionamento, ou que você acaba querendo cuidar dessa pessoa, né? Acaba querendo cuidar o tempo todo, acaba querendo proteger o tempo todo, né? É um relacionamento tóxico. Porque o É, que que eu tô... Oi, pode falar. e eu acho que tem muito disso que você falou, né? O, o abusador, o cara ou a mulher que faz a, o- que faz violência psicológica, né? Tem o lado sedutora, senão a pessoa não estaria com ela, ou Tem, tem alguma tem, vantagem, tem. mas tem muito carinho e depois tem violência. É um relacionamento totalmente propício para o envolvimento. Então, você falou da questão da violência. Pode existir violência quando for um relacionamento abusivo, né? Mas quando é um relacionamento onde você quer cuidar da vida do outro, você quer administrar a vida do outro, também é um relacionamento tóxico. Num relacionamento, a gente precisa respeitar a individualidade do outro. A gente precisa saber que a individualidade do outro existe e o outro é individual. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, quando não se respeita isso, a gente chama de relacionamento tóxico também. Então, relacionamento abusivo é diferente, porque tem uma violência, toda uma questão de olhar para a violência e como que essa violência vai afetar o outro. Mas relacionamento tóxico não é só o relacionamento abusivo. É todo tipo de relacionamento que desconsidera a liberdade da outra pessoa. E eu acho que também existe muito a questão da desqualificação, né? Sim. O homem ou a mulher fala, ah, você é burra, você tá gorda, e a pessoa que é dependente acaba aceitando e pode acabar acreditando nessas ofensas, né, Pedro? Acaba acreditando que o poder da outra pessoa sobre ela é muito maior do que o poder dela mesma sobre ela. Então, o poder da outra pessoa, por conta da dependência, é muito grande, né? Pode ter um carinho enorme, tem que deixar claro isso. A pessoa que tem um relacionamento tóxico, muitas vezes tem um carinho enorme pelo parceiro, pela parceira, mas não consegue que esta parceira ou que esse parceiro tenha uma vida individual da dela. Então, é uma carência afetiva
por parte da pessoa mais tóxica, bastante grande. Agora, quando você tem um relacionamento abusivo, que você é xingada ou xingado de palavrões, né? Isso não é um relacionamento carinhoso. Isso é um relacionamento totalmente depreciativo e que também pode ser tóxico. Então, relacionamento tóxico é um estado do relacionamento. É um estado do relacionamento, onde você tem ciúme, aonde você quer a pessoa para você, aonde é difícil encarar a individualidade da outra pessoa. E esse é o relacionamento tóxico. O relacionamento abusivo também pode ser tóxico, mas ele tem um ingrediente a mais, que é a perversidade. Um relacionamento abusivo tem a perversidade. Você quer ver o outro abaixo, você quer ver o outro depreciado, né? Então, essa é a diferença entre relacionamento abusivo e tóxico. O relacionamento tóxico, o ingrediente principal dele é a dependência. O ingrediente principal do relacionamento abusivo é a violência, é a depreciação, tá? Ó, perfeito. Aqui o Augusto, boa noite. A Mônica Dantas, a palavra mata e acaba com o relacionamento. Depois tem aqui o Paulo. Quais as principais causas que levam a pessoa a ter um relacionamento tóxico? Então, a primeira causa é a dependência, né? Quando você enxerga que o outro, quando você enxerga que o outro tem mais importância para você do que você mesmo. Então você acaba vivendo a vida desse outro ou dessa outra, acaba vivendo a história dessa pessoa, e aí você acaba se intoxicando com o que faz essa pessoa bem. Então você, ao invés de você se preocupar com você, você se preocupa primeiro com a pessoa, né? Você se preocupa primeiro em fazê-la feliz e você fica para trás, né? Uma outra coisa que leva a pessoa a ter um relacionamento tóxico: insegurança por parte daquela pessoa. Eu sou insegura, fiquei muito tempo sem alguém, então quando eu encontro, eu quero aquela pessoa para mim totalmente, né? Outra coisa é fragilidade, carência. Quando você é uma pessoa muito frágil e muito carente, você acaba se envolvendo num relacionamento tóxico, aonde você acha que o existir daquela pessoa, a existência daquela pessoa é muito maior que a sua própria. É um sofrimento muito grande. Então, as causas são insegurança, as causas são dependência, as causas são você ficar muito tempo sem ninguém, e aí quando você encontra, você acaba vendo que não tem ninguém ou outro que podem te fazer feliz, e aí você acaba ficando num relacionamento tóxico. Lembrando que a gente está falando aqui muito focado em relacionamentos amorosos, mas que o relacionamento tóxico pode acontecer entre dois amigos ou entre duas amigas. Como eu disse, é um estado de relacionamento, então pode acontecer em qualquer relacionamento, né? Então, por exemplo, uma amiga que tem ciúme da outra, né? Que tem ciúme da outra com outras pessoas, é um relacionamento tóxico, porque quer que a pessoa fique só com ela. Uma amiga que a outra amiga veste uma roupa, nossa, ficou horrível. Essa roupa ficou horrível para você. É um tipo de relacionamento tóxico, né? Depreciativo, abusivo. Então, isso pode também acontecer em outros tipos de relacionamento. Ah, Claro perfeito. que claro que a maior incidência acontece
nos relacionamentos amorosos. Porque quando você troca sentimento, você acaba tendo esse tipo de risco, né? Então, quando você troca sentimento, quando você tem a questão sexual ligada, né? Então, você é minha, eu sou teu. Então, existe muitos ingredientes que levam a um relacionamento tóxico, né? Mas em outros relacionamentos também existem, né? Um chefe falar para funcionária ou para o funcionário: olha, você vai ficar aqui até meia-noite fazendo essa planilha, né? É um relacionamento tóxico. Então, é uma forma de se apropriar ao existir do outro. É claro que tem vários níveis, mas também a gente tem que considerar todos os tipos de relacionamento podem ser tóxicos. Ah, perfeito, Pedro. E no, e no relacionamento amoroso, a pessoa acha que ela tem certeza que não vai conseguir outra pessoa, e é uma ilusão, né, da pessoa, da vítima, né? O relacionamento tóxico ele apresenta um certo cenário de envolvimento muito grande e aquela pessoa que executa o relacionamento tóxico, porque tem sempre uma pessoa que gatilha, né? Tem sempre uma pessoa que começa. E aí a outra pessoa que não é tóxica acaba ficando tóxica por conta da insegurança do outro parceiro. E aí ela começa a achar que ela não vai achar ninguém que a ame tanto, né? Ele ou ela. Vai, começa a ver que não, mas ele cuida de mim, porque o relacionamento tóxico é muito ligado ao cuidado, né? A outra pessoa cuida dessa outra pessoa como se ela fosse um bibelô, né? Como se ela fosse um bibelô, como se ela fosse uma pessoa que fosse quebrar, né? Então, a outra pessoa fica completamente sem perspectiva de sair dali, né? E aí, às vezes vem agressão, às vezes vem algum outro tipo de abuso, e aí, porque o relacionamento tóxico, ele tem um gatilho na autoestima. Então, a autoestima dessa pessoa fica muito abaixo, e aí você acaba achando que você não tem saída, achando que é normal. Então, por exemplo, o ciúme é um exemplo que o ciúme excessivo é o exemplo de que a coisa não vai bem, né? O ciúme excessivo denota que eu estou com ciúme de você se você for até a esquina. Eu estou com ciúme de você se você está assistindo um programa na televisão e tem mulheres ou homens de sunga ou de biquíni, e aí você olhou, eu olhei para você, e o que você está olhando? Então, isso é um relacionamento tóxico, porque passa dos limites. Você ter ciúme de alguém ok, né? Você tem ciúme da pessoa que está com você. Você não quer dividir a pessoa com ninguém. Isso é natural. A gente tem um caráter possessivo. O ser humano é possessivo, né? O ser humano foi criado para ter as coisas para ele, certo? Desde a Idade da Pedra, lá as pessoas dividiam carne, dividiam sal, dividiam tudo. Quando o homem, né, homem que eu digo ser, né, ser humano, começou a ter as coisas para ele, ele começou a não querer dividir. E isso é em relacionamento. Então, acho que você ter um ciúme ok, né? Eu sou uma pessoa né, tô ok, tranquilo. Agora, quando isso passa de um limite, quando você mexe na existência da outra pessoa, a pessoa está assistindo televisão e o outro olha e aí começa a imaginar coisas, né? Isso também é um exemplo, o ciúme acaba passando e é um indicativo de relacionamento tóxico.
É, exatamente o que eu ia te perguntar, né? Você falou dos ciúmes, ser ciumento é ser tóxico, mas antes É, queria isso. agradecer aqui, ó, a Danúzia, que tá sempre aqui, Duene Costa, Rosemary, aí Existe a o relação dos ciúme, ciúmes. o ciúme realmente, então, acabamos de falar, né? O ciúme, ele é um indicativo de relacionamento tóxico. Dependendo do grau dele, quando você começa a ver que a coisa tá demais, que a toda a parte de ter o outro ultrapassa todas as barreiras possíveis, é um indicativo de relacionamento tóxico. Você ser ciumento é um indicativo. Eu acho que tudo tem que ter a moderação. Passou de um limite, acaba intoxicando a outra pessoa, né? Ó, a Rubi Barros fez uma pergunta muito interessante. Mesmo sabendo de tudo isso, né, que a gente falou aqui, todo mundo sabe, a relação já acabou e a pessoa não para de querer saber do outro. Eu acho que é importante, É. é, nas partes negativas, a pessoa que está sofrendo anotar, né? Porque a pessoa tende a esquecer os momentos ruins e só lembra dos bons, né? É assim, o relacionamento acabou, né? E aí, pelo que ela falou aí, e a pessoa continua na vida da outra, né? Procurando, vendo em rede social, é mais ou menos isso. Isso. Eu acho que perder um relacionamento é muito ruim, né? Conviver com a perda de um relacionamento é muito ruim, né? Então a pessoa, aquela que perdeu o relacionamento, porque sempre tem alguém que toma a iniciativa e o outro que perdeu, né? Aquele que demite e aquele que foi demitido, né? Então, existem os dois lados. Aquele que toma a iniciativa sofre, mas ele já tomou a decisão. Não quero mais. Ele pode demorar um mês, 2 meses para falar, mas ele decidiu dentro dele que a relação não vai mais para frente. Aquele que é comunicado daquilo, olha, não quero mais, né, não estou feliz. Aquele que é comunicado sempre demora um pouco mais para acreditar, né? E para internamente poder se reerguer. Então é natural que essa pessoa continue é, é, buscando, vendo fotos, né, vendo na rede social com quem será que ele ou que ela está, né? Como é que eu posso fazer para continuar na vida da outra pessoa? Porque como o relacionamento tóxico tem a ver com dependência, então você continua dependente da outra pessoa. E eu acho que devagarinho a pessoa que tomou a iniciativa tem que conversar com a pessoa, tem que ir conversando, tem que ir falando por que eu tomei essa decisão, ou também, quando a coisa está demais, é bloquear, é tentar seguir tua vida, na marra a outra pessoa vai ter que seguir a vida dela, e é isso. Ó, a Duene Costa fez uma pergunta muito interessante. Meu namorado é viúvo. Eu tenho ciúmes da falecida, de ver fotos, etc. Esse tipo de ciúmes é doentio? Depende do grau que o seu ciúme chega, né? Eu acho que nesses casos, quando você tem ciúme de alguém que já não está mais aqui, você não tem ciúme da pessoa, né? Você tem ciúme do lugar que ela ocupou na vida do outro, né? Você tem ciúme do lugar, do espaço que na vida do outro essa pessoa ainda ocupa. Então, o ciúme só é doentio quando você não pensa em outra coisa. O ciúme só é doentio quando você não pensa em outra coisa e só naquilo, e só naquilo, e só naquilo, né? Tirando isso, todo tipo de ciúme tem uma normalidade, tem uma razão de ser. Eu acho que você tem ciúme
daquilo que a outra pessoa significou para ela, para o teu parceiro. Então, o que eu recomendo a você é que você viva a relação daqui para frente, né? Ele vai ter um tempo de luto para entender a perda da outra pessoa, ele vai ter o tempo dele para ressignificar as relações que ele está tendo agora, inclusive com você, e que você não precisa ter tanto ciúme, porque essa pessoa já não está mais entre vocês, né? O que está entre vocês ainda é o lugar que essa pessoa ocupa. E isso não vai deixar de existir. Então, ele sempre vai lembrar da outra pessoa. Mas devagarinho, o sentimento vai mudando de lugar. Ele vai considerar aquela pessoa como uma lembrança e você como realidade. Então, é importante você ficar tranquila, conversar com ele, colocar que você tem ciúme mesmo da pessoa que faleceu, que você sabe que é importante a pessoa que faleceu, mas é tentar trabalhar dentro de você que essa pessoa existe dentro dele e aí a gente vai tentar buscar um lugar para essa pessoa ficar acomodada e você ocupar o seu lugar. Ah, perfeito, Pedro. Sempre aqui ajudando muita gente. Agradecer, a Robi Barros agradeceu. O Márcio Bueno falou sobre o que é a live, é sobre relacionamento tóxico. E a Rita Magalhães fez uma pergunta interessante. Boa noite. E quando o outro não gosta de conversar sobre o relacionamento, né? Quando o outro não quer fazer a famosa DR, É, é uma agressão a pessoa falar assim: ah, você tá louco, eu não quero falar da relação. então, o que acontece é o seguinte, as pessoas elas são diferentes. Então, tem pessoas que gostam de conversar sobre a relação, vamos conversar, vamos sentar, vamos tentar entender. E tem outras pessoas que têm sérios problemas de conversar, porque tem sérios problemas dela se implicar na relação. Então, quando você conversa na ADR, você vai falar os seus erros e os erros do outro. A pessoa que não gosta de conversar sobre os seus erros e os erros do outro, talvez não goste de conversar sobre os erros dela. Então, acha que é perda de tempo. Eu acho que o casal precisa conversar, né? Você vai explicar para ele a necessidade de conversar sobre o relacionamento e ele vai explicar o porquê que ele não gosta. Eu acho que tem que se respeitar as duas pontas. Aquele que gosta de conversar sobre a DR, né, discutir relação, e, e a outra pessoa que não gosta. Mas cada um tem um jeito de responder ao relacionamento. Eu acho que tem que ser conversado a respeito disso. Normalmente, a pessoa que não gosta de discutir relação é aquela pessoa que não vê alternativa para e vê como uma perda de tempo você conversar sobre a relação. Acha que vai mexer muito, acha que vai ouvir muitas coisas que não vai gostar, então prefere brigar, discutir, resolveu e não precisa conversar. Eu acho que é muito saudável você conversar sobre a relação, porque você acaba atualizando algumas coisas, resolvendo outras, conversando com o parceiro sobre o que você gosta e sobre o que você não gosta. Mas tem pessoas que é muito difícil conversar sobre relação, é muito difícil para elas se abrir e conversar sobre os sentimentos delas. Ah, perfeito, Pedro. A Duene Costa aqui agradeceu. O Ronaldo Souza Pinto Oliveira falou muito bom, que legal que tá gostando. E aí ele comentou aqui, ó, tudo que incomoda deve ser conversado porque se deixar de lado o problema só aumenta. Exatamente, exatamente. Esta é a minha opinião também. Mas tem casais, tem pessoas que não gostam de conversar. Acham que a conversa é, abre aspas aí, uma perda de tempo, né?
E Ô, meu, muitas vezes cada um tem o seu jeito de receber o que está acontecendo na relação. ó, perfeito. Agradecer aqui o Márcio Bueno, tá interagindo com a gente de novo. Ele disse o seguinte: eu tenho ciúmes do meu namorado, hoje já estou mais tranquilo. Conversamos já bastante sobre os meus ciúmes e insegurança. Mas hoje o que me incomoda um pouco é as redes sociais. Como lidar com as redes sociais, Pedro? Na verdade, as redes sociais incomodam muitos casais, né? Porque às vezes um posta alguma coisa, aí tem amigos que adicionam e são amigos indesejados para a relação, né? E eu acho que precisa ter tranquilidade nesta hora e fazer o que você fez, conversar com o teu parceiro e tentar verificar a melhor forma para que esse ciúme não se torne um ciúme tóxico, onde você não fique atormentado, sem dormir e totalmente inseguro por conta do seu ciúme. O seu ciúme o ciúme só vai incomodar a você. A outra pessoa vai ficar incomodada, mas o ciúme vai partir de você. Então você vai engolir um veneno diário que não é necessário. Né? Não, não vai fazer bem para você, para o teu psicológico. Então, o que é importante é as redes sociais é um espaço dele, você pode conversar sobre o que você gosta ou não. Então, muitos casais que eu atendo têm redes sociais em conjunto, né? Luísa e Luiz. Bom, isso não é legal, sabe por quê? Porque você tem que ter o teu espaço e ele tem que ter o dele, né? Então, por mais que isso gere insegurança, tem que ser conversado, como você conversou com o teu parceiro, e aí, diante disso, vocês vão conversando a respeito. E acho que é importante buscar terapia quando o ciúme for acima da média. Ou até quem é na relação tóxica, quem é a vítima ou quem é o agressor também precisa de terapia, né, Pedro? Sim, as duas pontas precisam de terapia. As duas partes precisam de terapia, né? A pessoa que executa e a pessoa que recebe a parte tóxica, né? Acho que os sentimentos não estão bem ajustados, então a terapia pode ser uma grande ajuda. E, e falando da pessoa que é tóxica, a pessoa, ela sabe o que ela tá fazendo? Ela faz de maldade ou ela faz sem querer? A pessoa tóxica, ela tem um jeito tóxico, né? Então, a pessoa tóxica, ela tem um jeito de cuidar excessivamente, de falar 3, 4, 5, 10 vezes ao telefone. Ela tem um jeito tóxico. Eu, muitas vezes, não sei se a pessoa tem plena consciência de que ela faz alguma coisa tóxica. Para ela, dentro dela, é normal ela ligar 10, 15 vezes, ou ela querer que a outra pessoa atenda ela o tempo todo, ou ela querer que a outra pessoa fique com ela ali do lado dela sem sair. Eu acho que tudo isso faz parte do existir da pessoa tóxica. Então eu não sei se ela tem total consciência do malefício que isso ocasiona. Ela só vai ter consciência do malefício que isso ocasiona quando ela passar de todos os limites. Então, por exemplo, acabou o relacionamento e ela picota as roupas do marido para o marido não sair de casa, aí a partir daí ela começa a perceber que as atitudes dela estão passando dos limites. Mas de maneira geral, eu acho que faz parte das características dela. Então ela não tem consciência muito que isso faz mal.
ela só vai ter consciência de que isso faz mal quando as coisas ultrapassarem totalmente qualquer tipo de coisa, né? Fora isso, eu acho que ela não tem uma consciência de quanto isso é nocivo. Ah, entendi. Talvez é interessante falar que talvez na terapia ela consiga tomar consciência disso. Então ela começa a se sentir muito angustiada, eu tenho muito ciúme, isso me angustia muito. Aí o terapeuta pode começar a dizer para ela, então, será que esse relacionamento não é tóxico? E a partir daí ela começa a abrir os olhos e mudar de postura, né? Ah, A, perfeito. a consciência é tomada a partir do momento que ela vê que a coisa está passando dos limites. Ah, legal. A Rita Magalhães aqui, vou pedir para a Rita fazer a pergunta de novo, que eu não entendi. E quando o outro, atenção no meio de outras pessoas. Aí, enquanto ela não pergunta aqui de novo, aí eu gostaria de perguntar para você, Pedro, como lidar com as pessoas manipuladoras? Aí eu acho que tem tudo a ver também com a parte de trabalho, né? Quantos chefes não, não maltratam os funcionários na posição de eu posso fazer o que eu quiser? Então, a manipulação também é um exemplo de relacionamento tóxico, né? O manipulador é aquele que vai manipular para você fazer aquilo que a pessoa quer, né? Então, manipulação também é um exemplo de relacionamento tóxico, né? Quando a pessoa manipula para você fazer aquilo que ela quer, né? Os, os chefes, gestores, o amigos, os próprios homem, mulher, relacionamento com manipulação é um relacionamento tóxico. Quando você manipula a outra pessoa para que ela possa fazer aquilo que você deseja. Então, isso também tem a ver com a parte de totalmente com a parte com a parte me fugiu a palavra, mas totalmente com a parte de que você que o ato da pessoa te beneficie. É exatamente isso. A pessoa manipuladora, ela quer que o ato da outra pessoa te beneficie totalmente. Então, isso é manipular para que a outra pessoa não tenha opinião, para que a sua opinião seja prevalecida. Então, as pessoas manipuladoras são pessoas tóxicas. Quando você fala assim, aquela pessoa é tóxica, o que você quer dizer com isso? Que aquela pessoa faz tudo para que as coisas que ela acredita possa ser atendida, pode ser verdade. Perfeito, Pedro. Ao agradecer a Danúzia, o Márcio Bueno falou, foi muito válido o esclarecimento colocado agora, gratidão, muito legal. A Romilza Barbosa, boa noite. Às vezes me sinto assim, ligo muito, quero que a pessoa atenda na hora, aquele exemplo que você deu. Na verdade, aí o seu gatilho é a insegurança. Alguma coisa te causa uma insegurança muito grande nesse relacionamento e você quer ligar para ver se a outra pessoa está com o pensamento conectado com você, não está fazendo outra coisa, porque aí existe uma fantasia na cabeça da pessoa. Onde será que ela está? Será que ela está no bar? Será que ela está no trabalho mesmo? E aí você acaba ligando para certificar, para ter a segurança. Então, quer dizer insegurança no relacionamento e se isso acontece mais vezes, se isso é recorrente, isso pode ser
algo tóxico, algo que faça mal a outra pessoa e faça mal a você também. Porque aquela pessoa que é tóxica e aquela pessoa que não é tóxica, os dois se sentem muito mal numa relação como essa. Ó, a Romilza Barbosa falou sim, verdade. A Rosilda Gomes, boa noite. A Rita aqui refez a pergunta, agora eu entendi, ó. Muito legal. E quando o outro chama atenção em meio a outras pessoas, né? A pessoa te chama atenção de você na frente de outras pessoas. Isso é constrangedor, né? Não é legal, né, Pedro? Isso é constrangedor, né? Isso é um indício de relacionamento tóxico, aonde a pessoa que está te chamando a atenção deixa claro que ela é a dominância na relação. Ela é a pessoa que domina a relação. Então, no meio de outras pessoas, falar, cala a boca, fica quieta, né? Ou cala a boca, fica quieto. Isso quer dizer que demonstra um poder na fala, e isso é um indicativo de que a relação não é conversada, né? A relação ela não é equiparada, né? Não que você não possa chamar a atenção do parceiro, mas dê um toque normal, né? Fale com a pessoa de forma baixinha e depois vamos conversar em casa, né? Sempre é importante procurar um lugar que vocês se conversem a sós, né? Sim, Para e mesmo na frente de uma única pessoa já é constrangedor, né? Não precisa ter várias pessoas. se a pessoa tem muita intimidade com você, talvez não seja tão constrangedor assim, mas mesmo a outra pessoa não tem a ver com a relação, não é parte da relação, né? Então é importante sempre vocês procurarem um lugar onde vocês estão sozinhos para vocês conversarem. Eu não acho que chamar a atenção do parceiro seja ou da parceira seja um indicativo de relacionamento tóxico. Não acho. Eu acho que faz parte da relação. Eu acho que você pode não ter concordado com alguma coisa que ela trouxe, que ele trouxe, e aí você acaba chamando atenção. Agora, a forma de chamar atenção. O relacionamento tóxico é muito voltado para a forma como você faz, né? Você pode cuidar da pessoa, você pode ligar para a pessoa. Agora, depende tudo da intensidade que você coloca. Se você colocar uma intensidade absolutamente exagerada, é tóxico. Se você coloca um cuidado, uma coisa totalmente exagerada, é tóxico, é dependente, né? Mas eu não acho que chamar a atenção do parceiro de forma tranquila seja tóxico. Eu não acho. Olha só, Pedro, aqui tem bastante pergunta, mas vai ter que ser a última pergunta por causa do nosso tempo, que está chegando a 1 hora. A Maíra perguntou o seguinte: tenho filhos e meu marido ofende eles para me magoar. Isso é uma coisa bastante grave, né? Porque talvez não é algo com você diretamente, mas usar uma outra pessoa, uma outra situação para magoar o parceiro ou a parceira é algo muito complicado, né? Ainda mais envolvendo filhos. Acho que é uma coisa que você tem que conversar muito, porque isso é uma coisa que diz respeito ao casal. Agora, se ele está com algum problema com os filhos, em tudo, a família inteira tem que conversar. Mas quando, quando alguma coisa é utilizada para ofender a outra pessoa, também tem a ver com a toxicidade. Tem a ver com a parte tóxica, né? Como conviver com uma pessoa Que que não não seja seja... clara. Precisa ter muito diálogo, né? Precisa ter muito Ó, diálogo. aqui o Márcio Bueno. Pedro, volta novamente com essa live, está sendo muito produtivo. Parabéns
para vocês dois aí, gostei muito, eu agradeço, Márcio. Podemos. Ainda sobrou algumas perguntas aí, podemos É, voltar. só que Podemos. aqui a gente vai ter que ficar por aqui, senão é perigoso a gente não conseguir salvar a live, mas vamos marcar de novo, Pedro, que todo fez muito sucesso, muita gente interagiu, e você É sempre isso dá aí. uma aula aqui, você já fez de vários temas. Muito obrigado, Pedro. Valeu, obrigado a vocês. Até a próxima vez, então. Obrigado pelo convite. Domingo estamos aí. Vamos ver aí qual é o tema, se a gente dá continuidade a esse tema ou se a gente fala de outro. Mas é importante vocês cuidarem da qualidade da relação de vocês. Seja a relação entre amigos, seja a relação entre homem e mulher, é importante cuidar da qualidade. Tudo é permitido com alguma moderação. Olha, muita gente elogiando aqui. A Fernanda Mello também está aqui. Que legal até agora. Domingo eu vou ter live com a Fernanda Mello, então a gente tem que ver outro dia. Tá bom. Então, domingo vocês não percam com a Fernanda e aí, quem sabe a gente volta no meio da semana. Vamos ver, tá bom? Tá Um ótimo, Pedro. abraço. Muito obrigado pela aula de sempre. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.